Tudo bem? O desejo do coração da tia Nilce é que estejam todos bem, certinho? E eu cumprimento a todos vocês e as suas amadas famílias com a paz do Senhor. Nós estamos aqui para mais uma linda lição da Escola Bíblica Dominical em casa ainda. Terceiro trimestre já, hein? Terceiro trimestre com a revista dos primários, conhecendo a história do filho que escolheu fazer o que é certo. Bonito título, né, dessa revista. Lindas histórias vem por aí, certo? E também mandando um abraço a vocês, todos vocês, do nosso pastor presidente, Osimar Martins, e do nosso pastor Rocha, que é o superintendente da escola dominical. Vamos lá para a nossa memória em ação. A nossa memória em ação de hoje, eu vou ler aqui da revista, tá? Vamos lá? Confie no Senhor de todo o coração. Está em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, a parte A. Vamos ler novamente? Então vamos lá. Leia com a tia Nilce, fale junto. Confie no Senhor de todo o coração. Está em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, a parte A. Certo, crianças? Então vamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Crianças, vocês se lembram da lição passada? Acredito que sim, né? Jacó e sua grande família, foi assim, Jacó e sua grande família. Jacó, ele era filho de Isaac, casou-se e teve 12 filhos e uma filha. Hoje nós vamos aprender um pouco da vida desse segundo mais novo, né? Tinha os 12, ele era o segundo dos mais novos. Aconteceram coisas difíceis na vida dele. Ele é José. Nós vamos aprender nas lições que ainda vêm aí pela frente, né? Mas mesmo em dificuldades, José sempre confiava em Deus e ele tinha certeza que Deus estava no controle de tudo. Ele nunca deixou de confiar no Deus do seu bisavô Abraão, que ele sempre ouvia as histórias, do seu avô Isaac e do seu pai Jacó, né? Eu acredito que ele foi assim todos os filhos, e ele, por ser um dos mais novos, o pai contava belíssimas histórias para ele do que aconteceu no passado, do seu avô, do seu bisavô, das histórias lindas também, né, que Jacó passou ali, que Jacó lutou com um anjo, como ele conheceu a mãe. Então, eu acredito que ele crescia ali naquela fé de Jacó, certo, crianças? Por que a tia Nilce está falando isso? Porque eu e você também nós temos que fazer assim, certo? Nós temos que ter fé que Deus está no controle de tudo e que tudo vai dar certo na nossa vida. Vamos repetir a nossa memória em ação? Que isso aí é uma coisa que tem que acompanhar a nossa vida. Confio no Senhor de todo o quê? O coração. É só um pedacinho? Confiar só um pouquinho? Não. Confiar de todo o nosso coração. É fácil? Não, mas nós temos que confiar, certo? Crianças, vamos falar do canal da tia Nilce. Como sempre eu digo, quem ainda não é inscrito de vocês? Então vá lá, ó, no dedinho, se inscreva, curta e deixa seu comentário lá, que é muito importante para a tia Nilce. Eu gosto de saber, certo? Pede para mamãe, papai, pede para as pessoas se inscreverem, compartilhar, manda nos grupos dos amigos, nos grupos dos parentes e deixa seu comentário lá, se está gostando, certo? E nunca, a tia Nilce, eu falo para mim mesmo, nunca se esquecer de que honras e glórias é somente para quem? Ó, para Jesus, para o Senhor Jesus, honras e glórias, certo? Vamos orar então? Para nós já entrarmos na nossa lição, que está muito bonita. Vamos orar? Curve sua cabecinha e ore com a tia Nilce. Maravilhoso e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui para aprender mais uma porção da sua palavra, mais um pouquinho, Senhor querido, e hoje sobre a vida de José, Pai.
Esse homem que nos deixou grandes lições da sua fé e de como ele confiava que o Senhor ia fazer tudo por ele, que o Senhor ia cuidar dele em todas as dificuldades. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, crianças. Amém. Graças a Deus. Então, vamos lá? Bora lá, né? Para a nossa história bíblica. A nossa história bíblica de hoje é a número 2. E o título dela é Um Presente, Uma Confusão. E está em Gênesis, capítulo 37, versículos de 1 a 4. Então, somente 4 versículos nessa lição de hoje, tá? Nas outras eram tanta leitura, né? Nessa 4 versículos. Mas vocês quiserem também, vocês podem. A outra lição foi do capítulo 35, então vocês podem ler também o capítulo 36 inteiro. Tá bom? Que agora já começa no 37, pode ler aí para trás. Então, crianças, essa nossa história de hoje está muito bonita. Ela é sobre José, que a tia já falou, né? Ele era um dos 12 filhos de José. Muitos filhos, muitos irmãos, né? Vocês lembram na aula passada. José, crianças, ele foi filho, a Bíblia diz que ele foi filho da velhice de Jacó, que ele já era velho quando ele nasceu. Ele era resposta de oração. José era resposta de oração de Raquel e de Jacó, né? Eles oraram por muito tempo. E é porque ele era filho também da amada Raquel, né? Que era a esposa que ele mais amava. Enfim, crianças, José, ele era fruto de um milagre, né? Vocês lembram? Raquel, ela não podia ter filhos, mas Deus, ele ouviu a oração dela. Ouviu a oração e deu um filho, José. E José, ele era um menino muito especial. Ele andava com Deus, ele andava com seu pai, ele se interessava pelas histórias, né, que o pai contava de Deus, da família. Ele se interessava por tudo, ele se interessava em ajudar. Ele era um menino muito bonzinho, a Bíblia diz, né? Então, seu pai sempre estava assim perto dele, que ele era um dos mais novos, então ele cuidava das coisas ali da casa. Então, José sempre procurava agradar e ajudar o pai em tudo que o pai pedia. Ele era um menino diferenciado, né? Um adolescente especial, obediente mesmo ao pai. Por isso, também que Jacó tinha um carinho especial por esse filho. Quando José tinha 17 anos, Jacó deu um presente especial para o seu filho. Era um presente muito bonito, muito, para lá de especial. Vocês sabem o que é? Alguém acho que já sabe, né? Então, era uma túnica colorida, lindíssima. Crianças, vocês sabem o que é uma túnica? Uma túnica é um tipo de uma capa, uma roupa comprida que se põe por cima da outra roupa da pessoa, tá? Naquela época, a túnica, ela era assim de mangas curtas, mais ou menos na altura dos joelhos e de uma cor só. E essa túnica que Jacó deu para José, ela era diferente. Ela era de mangas compridas e ela ia até nos pés. E não era de uma cor só, ela era toda colorida. Imagine que linda que era, né? Então, as túnicas naquela época também, a tia Nilce passou a saber, ela era usada para esquentar, ela era usada para enrolar os bebês, né, agasalhar o bebê. Ela era usada para carregar os pertences, né? A pessoa colocava assim os pertences nas viagens. Então, era usada para bastante coisas. Tem até coisas mais interessantes assim. Mas aí não dá para falar tudo, né? Vocês entenderam o que era uma túnica? Eu dei uma pincelada ali. Então, ela era como se fala nos dias de hoje, ela era uma peça muito chique. Crianças, vocês gostam de receber presentes? Claro, né, que sim. Até eu, todos nós gostamos. Então, essa túnica que José ganhou deixou seus irmãos com muita raiva, com muita inveja. E por isso, com essa inveja que eles tiveram, tá? E eles perceberam o quê? Eles perceberam com isso que Jacó amava mais José do que eles. Eles eram irmãos por parte de pai, a tia já falou, né? Ele era filho de uma mãe, mas era o mesmo pai. Então eles todos ali
eram criados na mesma casa pelo mesmo pai. Então, o coração deles, crianças, ficou cheio de coisas ruins, de ciúmes, de maldades, de inveja, de mentiras, de tudo que não prestava entrou no coração deles acerca do irmão. Crianças, em Efésios, aqui na palavra de Deus, ó, em Efésios capítulo 4, versículo 27, diz assim, ó, não deis lugar ao diabo. É isso mesmo. Geneuci é assim mesmo. Não deis lugar ao diabo. Isso aí é coisa séria. Esse versículo é coisa séria para se pensar, tá? Nós não podemos abrir o nosso coração para o mal. O mal é o quê? É o do diabo. Então nós não podemos abrir e pôr tudo que não presta lá dentro. Deixar aquilo que entra no nosso coração morar lá. Nós não podemos. Tá bom? Vocês já aprenderam sobre isso. Vamos lá, crianças. Certa noite, José teve alguns sonhos. E pela manhã ele contou para os seus irmãos, contou para o pai. E os irmãos ficaram ainda mais irritados com ele. José não entendia o significado daquele sonho. Nem o pai, nem os irmãos, ninguém entendia o significado. Mas ele quis contar, coitado. E esses sonhos um dia ia fazer diferença na vida dele, na vida do pai, na vida de toda a família. Mas no dia ele não sabia o porquê daqueles sonhos. Um dia, Jacó chamou seu filho. José, vem aqui. Vai aí pelo campo, vai procurar seus irmãos. Vê se eles estão bem, se eles estão procurando de alguma coisa, se eles estão precisando, vai lá saber. Aí José saiu, porque o campo era grande, eles andavam de lugar em lugar. Então ele saiu, andou, procurou, perguntou para um, perguntou para outro, até que achou esses irmãos. Quando esses irmãos, crianças, viram que José ia chegando, eles começaram a planejar um com o outro, assim, ó, cochichando, planejar o que eles iam fazer, qual maldade que eles iam fazer com esse irmão. Ai, lá já vem aquele mala, já vem o queridinho do papai, vamos matá-lo. Eles pensaram em matar o irmão, você acredita? Vocês acreditam? Mas o irmão mais velho, Rubem, que era o que cuidava dos outros irmãos, ele ficou desesperado com aquilo. Falou, não, vocês não vão matar ele não. Não deixou, ele não deixou. Por quê? Porque ele sabia que o pai ia sofrer muito. Que o pai gostava tanto de José que ele ia sofrer muito. Então Rubem não deixou. Aí o que os outros irmãos resolveram? Mataram um animal, pegaram o sangue e passaram por toda aquela túnica mais linda, tá? Pegaram José e jogaram, sabe aonde? Dentro de um poço seco lá. Ele não tinha água, naquele tempo era comum, fazia um poço, aí aquele poço secava, eles deixavam lá e ia fazer outro poço. Aí eles cataram ele, e jogaram lá dentro desse poço. E pegaram essa túnica, crianças, e levaram para o pai. E falaram para o pai que um animal feroz, um animal selvagem, matou José. Imagine a tristeza desse pai. Jacó chorou por muitos e muitos dias. A tristeza dele acompanhou ele por muito tempo, mas ele chorou muito. Crianças, José, você sabe que ele foi rejeitado por seus irmãos? Você sabe por quê? Porque ele sempre procurava fazer o que agradava ao seu pai e o que agradava a Deus. A própria título da nossa revista fala que é o filho que escolheu fazer o que é certo. Então José, ele era diferente dos irmãos. Ele não tinha maldade no coração dos irmãos. Que coisa feia, né, crianças? Que coisa feia que esses irmãos fizeram. Vocês não acham? Vocês já sentiram raiva de alguém, do irmão? Já sentiram? Às vezes até é normal a gente ficar irritado, né? Teve uma aula aí que a tia já falou também, que tem briga entre os irmãos, mas chegar a esse ponto não pode. A gente daqui a pouco, no outro dia, a gente tá se abraçando, tá brincando, tá correndo. É assim a vida dos irmãos. Mas isso aí, de tanta coisa ruim dentro do coração, não pode, tá? Então, esses irmãos de José, eles não conseguiram controlar isso aí. Nem a inveja, nem o ciúme que ele tinha de José. Vocês lembram, criança, da história de Caim e de Abel? Que a tia contou um tempo desse? Foi de uma EBD. Deus recebeu a oferta de Abel porque ele tinha um coração bom. E ele rejeitou a oferta de Caim por quê? Porque Caim tinha um coração mau.
Não era por causa da oferta, é porque o coração dele era mau. E o que ele fez? De raiva, porque Deus aceitou a oferta de Abel, Caim matou o irmão. Vocês lembram, né, dessa lição? É mais ou menos isso daí. Deixou a raiva, deixou a mágoa, deixou o ódio entrar dentro do coração. E Jacó, por outro lado, Jacó, ao demonstrar mais amor por um filho do que os outros, ele também fez errado. Tá? Ele criou no coração dessas crianças, desses filhos, um sentimento horroroso de inveja e de ciúmes. Eles não conseguiram lidar com isso. Porque Jacó, ele amava José mais do que os outros. Nós não podemos tratar uma pessoa diferente da outra. Tá certo, a gente gosta mais de um irmão, a gente gosta mais, a tia já falou, né? Mas a gente não pode tratar diferente, não pode querer o mal da pessoa por causa disso, tá? Aqui na palavra de Deus mesmo, ó, que a tia separou, no capítulo, em Romanos, capítulo 2, versículo 11, diz que o Deus, nosso Pai, ele não faz separação. Ele não faz separação entre as pessoas. Deus, ele ama todos igualmente, tá? É ricos, é pobres, é altos, é baixinhos, é de um país, de outro, de todos os lugares. Deus ama as pessoas de todas as pessoas iguais, certo? Ele ama todos de igual modo, certo? E ele, o nosso Deus, ele tem um plano perfeito para mim e para você. Sabe qual é esse plano? Aí você pergunta, qual é, tia Nilce? Que plano é esse? Esse plano perfeito que Deus tem para nós é Jesus. É Jesus, o plano perfeito que Ele mandou para nós. Ele é a saída para situações difíceis. Ele é a saída para os nossos problemas, para as tristezas, para tudo, tá? Se você tem alguém, criança, que não gosta de você, alguém que perturba, alguém que te irrita, tá? Saiba que Jesus, ele ama você. E ele se entregou na cruz por você. É assim, por você mesmo. Foi por mim e por você, por amor de nós que ele se entregou. Certo? Então, crianças, vocês gostaram da lição? A vontade é de contar tudo, de contar a história toda. Mas a lição está separada em 13 histórias. Então, nós vamos contar um pedacinho cada dia. Tá bom? Vocês gostaram? Eu amei. Certo? Então, vamos aprender aí essa lição, tá? Um conselhinho da tia Nilce, esses conselhinhos da tia Nilce aí. Não deixe o mal entrar no coração de vocês. Quando alguém entristecer vocês, deixa pra lá, ou vai lá, resolva, tá? Ora por aquela pessoa. Ter que orar por aquelas pessoas que nos maltratam. Ah, tia Nilce, isso é difícil. É difícil, mas nós temos que fazer isso, tá bom? Então, e não desliguem, tá? No final aí tem uma linda música e com uma tia que vocês amam, tá? Uma tia especial aí. Vocês vão amar o vídeo. Espere aí, tá bom? Vamos orar? Ore com a tia Nilce, vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por mais essa bela história, tá bom? Curve a sua cabecinha, vamos agradecer ao Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos deu, por essa belíssima lição que nós aprendemos com José, aprendemos com Jacó, aprendemos, Senhor, que o Senhor é um Deus que nós podemos confiar que tudo o Senhor vai fazer por nós. O Senhor é um Deus que não desampara, é o Senhor que cuida de nós. Muito obrigada, mesmo nas dificuldades, o Senhor é aquele que cuida do seu povo. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, crianças. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pela vida da sua família, certo? Ó, fiquem com Deus e eu amo todos vocês. Até a próxima. Havia um jovenzinho, seu nome era José, sonhou sendo abençoado